Reforma tributária. Você já se atentou a quais serão as mudanças? O que vai acontecer do ponto de vista operacional na sua empresa? Então, muitas pessoas estão conversando sobre reforma tributária e se esquecendo do principal. Os antigos tributos, eles permanecerão vigentes durante um bom tempo. Isso quer dizer o que na prática? Você que é empresário, você que hoje já tem um departamento fiscal que é atolado por mudanças tributárias a todo instante, imagine com uma nova sistemática tributária, esse mesmo departamento fiscal vai ter que lidar dentro ali da sua empresa. Então, o que já era caótico, o chamado manicômio tributário, talvez agora a gente tenha que ter um puxadinho desse mesmo manicômio tributário para adentrar novos loucos aí para administrar a chamada reforma tributária. Então, ela é bacana? Ela é bacana, mas no momento de transição vai ser bastante caótico. Quem se beneficia com a reforma tributária? Para variar, sempre o Estado. Por quê? Porque o Estado, além da reforma tributária, ele teve agora o chamado Estatuto das Obrigações Acessórias. O que é o Estatuto das Obrigações Acessórias? É os entes federativos, ou seja, estados, municípios e a União, eles vão compartilhar da mesma base de dados. Então, se por um lado isso visa simplificar a emissão de documentos fiscais ou mesmo a unificação das chamadas obrigações acessórias, por outro lado, a comunicação entre eles agora é muito mais clara, muito mais objetiva, sobretudo do ponto de vista da fiscalização. Por que fazer uma reforma justo agora? Na verdade, o tema reforma tributária, ele já tem 3 décadas, pelo menos, de discussões, propostas, mudanças menores, mini reformas. A gente não pode esquecer que só a reforma tributária por si só resolverá os problemas de competitividade do Brasil. Talvez a parte mais polêmica da reforma tributária seja o chamado Comitê Federativo, pois ele é que vai determinar quanto de recurso irá para cada um dos estados componentes da federação. Ou seja, na prática, quebra por natural o poder dos governadores de gerir o seu caixa. Por quê? Porque hoje os tributos estaduais, como o ICMS, como o IPVA, eles entram no tesouro de cada um dos estados e cada governador pode, por conseguinte, dizer isso vai para funcionalismo, isso vai para a reforma dos prédios, isso vai para construir mais um hospital, isso vai para fazer mais uma escola, isso vai para pavimentar uma estrada. Eles continuarão a fazer suas políticas regionais, porém, quem determinará o quanto irá entrar no caixa não será mais ele. Ou seja, ele tem que olhar para cima e falar: conselho, quanto é que vocês vão pingar aqui no meu caixa hoje? Vocês vão pingar tantos bilhões aqui no meu caixa. Então, a partir desse orçamento, eu vou encaminhar minha proposta orçamentária lá para cada uma das assembleias para aprovar. Então, muda um pouco essa relação de poder. O varejo, que está inserido na questão de serviços, de um modo geral, ele vai ser o grande vilão da reforma tributária. Ou seja, é lá que a grande carga tributária, a arrecadação estará concentrada. Então, lojas de departamentos que já estão sofrendo de uma outra forma, com a competição dos chineses principalmente, além dessa competição um pouco mais acirrada, elas terão sim uma carga tributária mais parruda do que tem hoje. Isso significa, com a transferência do que era arrecadado na indústria para o setor de serviço, o grande varejo vai ter que se reinventar. Então, já é o momento de repensar a sua empresa que está nesse grande setor da economia. Quais são as atitudes efetivas que você está fazendo hoje? Provavelmente nenhuma. Qual ou quais empresas poderão ser impactadas com o aumento da sua carga tributária? As empresas pertencentes ao chamado setor terciário, setor de serviços, estas terão uma transferência da carga tributária que estava concentrada nas indústrias, no setor primário de transformação. Este momento aqui de transição é que vai ser crucial, porque ele vai ter a necessidade de trabalho do chamado antigo regime e do novo regime tributário. Então, na prática, para quem é empresário e já reclama hoje do excesso de serviço e de normas e de horas trabalhadas na área fiscal, nós teremos ainda um impacto muito mais
acachapante daqui em diante, porque terá muito mais horas trabalhadas. Outro ponto que é importante, a necessidade de adaptação dos ERPs dentro das empresas. Então, isso tudo é custo. Cada hora de adaptação de um sistema mais sofisticado dentro das empresas é extremamente caro. Isso vai entrar na conta no aumento de custos internos, não só em pessoas, como em adaptações de sistemas. Olha quanta coisa que tem que iniciar os trabalhos de forma imediata. A gente teve, ao longo do governo anterior, mini reformas promovidas, por exemplo, pelo Banco Central, que foram extraordinárias, né? Sobretudo no setor cambial, no setor de transferência. O Brasil é reconhecidamente o país mais avançado do ponto de vista de transferência de recursos de ponta a ponta. Então a gente tem o PIX, né, que é uma referência mundial hoje de transferência de recursos de modo instantâneo. Então, olha que barato. A gente transfere recursos de Manaus para o Rio Grande do Sul em pelo menos 3 segundos. Isso é inconcebível na cabeça de um sueco, na cabeça de um russo, na cabeça de um americano. Para compensação de um cheque nos Estados Unidos, do Texas para Nova York, demora invariavelmente 14 dias, 2 semanas. A reforma tributária, sem uma reforma administrativa, ficará capenga. Ou seja, é aí que mora o perigo. E aí que a sociedade deve, portanto, o quê? Ter sua atenção redobrada. Por quê? Porque a reforma tributária está tratando da seguinte questão: como eu, Estado, vou tirar dinheiro de você, contribuinte? No frigir dos ovos é isso. A outra pergunta é, que a sociedade nem sequer pergunta: Estado, eu estou a fim que você me dê um serviço de qualidade, em segurança, em saúde, em educação. E para isso você tem que ter esse corpo aqui para me dar isso em retorno daquilo que eu estou lhe pagando. A reforma administrativa, ela deveria preceder a reforma tributária e não as avessas. E para variar, a gente colocou o quê? A carroça na frente dos cavalos. E agora a gente tem que entender que temos que cuidar da carroça, porque senão não vai ter cavalo suficiente para puxar de tão pesada que ela vai ficar.